Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Acho que estrelinhas de filtro não dá, né? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Acho que hoje vamos sem filtro mesmo, que tá esquisito isso aqui. Bom dia, Cristina. Bom dia. Bom dia, Delaine. Hoje é sexta-feira, estou entrando um pouquinho antes, né? 4 minutos antes da nossa live. Eu sou a Valdirene Dalmolin, sou de Curitiba, sou advogada colaborativa. Hoje eu estou excepcionalmente em Montreal aqui, dando uma força para a família, com a minha filha. Estou muito feliz de estar aqui no último dia da Semana do Divórcio com Respeito, né? Bom dia. Hoje é a 13ª live e o eixo de hoje é um pouco mais sobre pós-divórcio, enfim, sobre os recomeços e outros temas, né? Então, bom dia, bom dia. Bom dia, Milane. Hoje eu vou conversar com a Ana, né? A Ana Paula Santa Helena. Daqui a pouco ela vai entrar aqui. A Ana também não está no Brasil, excepcionalmente hoje. Então, estou esperando aqui ela entrar para me pedir. E a gente vai falar hoje sobre pets, vamos falar sobre a relação das famílias com os seus animais, né? Seus vínculos afetivos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, bom dia. Estou aqui esperando a nossa querida Ana entrar. Logo mais a gente vai ter, para você que vai nos ver no futuro, né? E para você que está nos assistindo agora, a gente vai ter hoje ainda, vão ter as lives com a Rose, logo mais, acho que é 1 da tarde. Bom dia, Ana Paula. E ela vai ter uma live com a Bianca Carelli, né? Sobre o trabalho, sobre filhos no currículo depois do divórcio, né? Com a Bianca Carelli e com a nossa querida Rose. Também vamos ter com a Marília, hoje à noite, junto com a Kalila do @idivorciei, que é um perfil que fala sobre recomeços, né? O nome é autoexplicativo, o que faz um recém-divorciado em uma sexta-feira à noite. Então, são lives interessantíssimas. Eu tô aqui esperando a nossa querida Ana Paula entrar pelo perfil @humanoanimal. Aqui entrou. Bom dia, Ana. Bom dia, bom dia. Eu vou te aceitar, tá bom? Aliás, vou te pedir, Ana, para você pedir para entrar, né? Pedir para participar. Isso. Aqui. Vamos ver se dá certo. Eu já te aceitei, Ana. Vamos ver de novo aqui. Aceitar. Deu Bom certo. dia! Bom dia, tudo bem? Tudo Tô bom? bem, e você como tá, Val? Tô bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, vendo bem. Aqui. Você também? Eu tô ouvindo, tô te vendo bem. Tô aqui ao ar livre hoje. Ontem Tô vendo. eu fiz uma provocação que a live era sobre filhos e celular, na separação e divórcio, né? Aí foi com a Carol do Recanto Desenvolvimento. Falei, Carol, tô te provocando aqui, porque, né, vamos falar de celular. E a gente sempre fala, filho, sai dessa tela e vai, né? Vai para o ar livre. E hoje não, hoje é para combinar com a nossa live, E já que a olha, gente vai. e eu vou te dizer que super combina, sabe? Porque muitas vezes uma casa que tem um animal tem muitas demandas, né? Pra gente atender as necessidades dele. E muitas vezes a gente solta do celular. E as crianças soltam do celular para estar com o animal, para fazer um passeio com o animal. Então, essa coisa da exposição das telas acaba sendo um benefício, a convivência com os animais também. O vínculo, né? Que E nos leva para fora. Ele pede, né? Vamos para fora, me leva para passear, né? isso, exato. Não sei se a gente já pode começar começando, mas eu queria compartilhar um dado. Em 2018, eu fiz mestrado na PUC em São Paulo. E a minha pesquisa era sobre aquisição da linguagem em crianças que crescem com cães.
Então, na metodologia da minha pesquisa, eu tinha um grupo pesquisa, que eram crianças de 0 a 5 anos que nasceram em casas com cães, e crianças que não tinham em casa com cães. Então, uma das coisas que mais chamou atenção foi justamente essa coisa da exposição às telas. As casas, as famílias com a presença do animal, existia menos tempo de exposição à tela durante a pesquisa. Então, e a gente sabe hoje em dia, né, tem inúmeros pesquisadores da aquisição da linguagem que falam que a exposição das telas não é muito boa, o excesso, né, para o desenvolvimento. Então, tem essa questão. Acho que o animal puxa para a natureza. Acho que você está no lugar perfeito hoje. Eu vou te confessar que eu tô aqui na casa da minha filha e o espaço é todo deles, né? Uma família com uma filha, com uma criança de 7 e uma de 1 ano e meio. Então é todo deles. Qualquer espaço que eu fosse usar para essa live aqui, a gente ia ouvir a criançada ao redor. Enfim, daí eu disse, bom, eu vou para essa sacada ali, que aí eu consigo falar e também vai combinar, né? Com a nossa conversa. Mas obrigada por essas informações. A live de ontem foi muito legal, porque a Carol falou muito sobre é incontornável, né? O celular na vida da gente, da família, das crianças, né? Dos adultos, é algo incontornável. Então, como é que a gente aprende, como é que a gente se relaciona com esse objeto de um modo saudável, né? Sem ser displicente, sem ser esse uso passivo, ela falou muito disso, né? Um uso ativo, ciente dos perigos e das oportunidades interessantes que podem existir nesse instrumento. Então, foi bem recomendo para quem está nos vendo agora ou que vai nos ver no futuro, né? Para voltar um pouquinho da nossa conversa, eu queria, então, te apresentar, mas pedir para você seguir nessa conversa, né? A gente hoje, o tema da live de hoje são as famílias multiespécies, o divórcio, dicas, cuidados para os seus pets, né? A gente vai conversar aqui com a Ana, que é psicóloga, que é pioneira no Brasil na atuação tô olhando minha colinha aqui, tá, Ana? Da zoantropologia e na psicologia aplicada ao vínculo humano-animal e ao luto pet. Então, Ana, seja muito bem-vinda nessa live, que é um tema que aparece nos nossos escritórios de forma recorrente. O direito está correndo atrás do que a sociedade está vivendo, é sempre assim, né? A gente está sempre correndo atrás. E a lei é para isso também, a legislação surge a partir da dinâmica social. Então, por favor, seja bem-vinda. Conta um pouquinho de você, do teu percurso, antes da gente entrar nos pontos algumas perguntas que eu separei, que as pessoas me passaram, né, para a gente conversar aqui. Bom, a minha trajetória foi assim. Eu fiz psicologia em 2020. Aí já revela mais ou menos a minha idade. Eu fiz psicologia e eu sempre cresci numa casa com cães, mas eu acho que a diferença e o interesse por estudar essa relação veio quando os meus cães, do meu marido, na minha família, eu responsável por cuidar em 2015. Então foi quando o Tori e a Kate chegaram com inúmeros problemas, né? De relação entre eles, e aí eu precisei começar a estudar. E eu via muito, comecei a me interessar por comportamento canino, mas eu via muito o quanto que a minha dinâmica relacional com eles influenciava em todo esse processo. E foi quando eu comecei a estudar o vínculo e a psicologia aplicada ao vínculo humano-animal, né? Infelizmente, como os nossos animais vivem muito menos que a gente, em algum momento a gente vai enfrentar esse processo da perda, né? E aí que eu comecei a estudar também o luto pela perda do animal, que é um luto considerado não reconhecido pela sociedade, né? A gente tende a hierarquizar os nossos afetos, né? Então, os animais muitas vezes não são, esse vínculo não é reconhecido, e além de não ser reconhecido, muitas vezes é mal visto, né? Como se o vínculo fosse sinônimo de humanizar esse animal. E na verdade é o oposto disso, né? Quando eu tenho um vínculo, eu respeito as necessidades daquela espécie em específico, né? Seja um cão ou um gato. E aí eu cheguei na zoantropologia, que tem esse nome difícil, o que será que significa? E é muito simples. A zoantropologia é uma disciplina que estuda a relação dos seres humanos com os animais de outras espécies. Mas não só isso.
partindo de um princípio filosófico que a humanidade não se separa dos animais de outras espécies. Porque a gente também é animal, inclusive. Né? A gente não se lembra disso, mas a gente também é animal. Então, nós somos os animais humanos e temos os outros animais que não são os humanos. E a zoantropologia não separa a história e o desenvolvimento da humanidade dos animais de outras espécies. Por exemplo, se a gente imaginar que vendo o voo dos pássaros, a gente soube que se podia voar, existe uma relação entre o nosso desenvolvimento na vertical, prédios, aviões, existe essa correlação com a natureza e com os animais de outras espécies. Se a gente pegar no período paleolítico, a construção das primeiras ferramentas, né, nessa época, elas têm a ver com a forma animal. Ou pela sua beleza, ou pela sua função. Então, por exemplo, quando eu faço uma concha, que é muito parecida com uma pata, em que eu vejo como um animal bebe água, né? Então, a gente começa a desenvolver a dança, a cultura, né? Tudo aquilo que a humanidade é, o que é hoje, ela não construiu sozinha, ela construiu com essa interação e com a relação dos animais com outras espécies. Então, a zoantropologia parte desse princípio, que é justamente na diferença entre nós e os animais de outras espécies é que vai existir a nossa grande aprendizagem, a nossa evolução, talvez, né? Que eu acho que combina com o que a gente começou falando, que é em relação ao celular, né? A gente não pode também demonizar. Eu tô aqui no celular, você tá no teu. A gente combinou tudo pelo celular, né? A gente tá fazendo um bom uso dessa ferramenta. Mas quando eu convivo com um animal de outra espécie, que me demanda, por exemplo, um cão, andar, farejar, tá ali no momento presente, né? Os animais têm essa característica de não pensar no passado, no presente, no futuro, de vivenciar esse presente. Isso também me ajuda a sair daquilo que muitas vezes pode ser nocivo, né? Como, por exemplo, o excesso de telas, né? Então, é nesta diferença entre nós e os animais de outras espécies que é a grande riqueza, né? A grande possibilidade da gente se desenvolver, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, tudo isso para dizer o que é a zoantropologia. E levando, Val, em consideração a isso, os animais estão na nossa casa. Aquilo que a gente vive em conjunto com eles. Eles participam, a gente compartilha a nossa vida com eles. Quando é que isso começou no Brasil? Se a gente pegar, por exemplo, países da Europa ou da América do Norte, em que neva e que tem baixas temperaturas, os animais entraram dentro de casa muito antes, né? No nosso caso, a gente vive num país tropical em que não vai se morrer de frio, né? Em alguns lugares, sim. E tem a ver também com o fenômeno da verticalização das moradias. Então, a partir do momento que as moradias ficaram cada vez com menos quintais, cada vez mais em prédios, esses animais, então, na sua maioria cães e gatos, entram para dentro de casa. E aí esse estreitamento da convivência, da interação, faz com que se desenvolva esse laço afetivo, né? A ponto de hoje a gente discutir assim, olha, família, ela é a gente considera ela um fenômeno social, não é que ela acontece ali a parte de tudo que está sendo vivenciado na sociedade, né? E os animais hoje ocupam este lugar, né? E aí tem um equívoco muito grande que as pessoas associam isso a algum tipo de compensação de vínculo. Então, sou uma pessoa solteira, por isso eu tenho animais. Eu não tenho filhos, por isso eu tenho animais. E isso nem sempre é verdade, né? A questão da diminuição de taxas de natalidade não tem a ver com a tutela de animais, mas com questões econômicas, com um conjunto de fatores. Então, nem sempre essa relação é uma compensação de vínculo, como se o animal estivesse ali para compensar algo, um vínculo humano que eu não tenho, né?
Nem sempre isso é verdade, né? A humanidade está junto com os cães, por exemplo, há 44 mil anos. Isso fosse verdade, nem existiria mais humano na Terra para contar a história, né? Então, nem sempre é sinônimo de compensação de vínculo. E aí vem uma segunda onda agora, associando a construção desse laço afetivo como sinônimo de humanização, como sinônimo de atribuir a esse animal características de uma criança pequena, né? Nem sempre isso é verdade também, e nem sempre é o vínculo que leva a esse tipo de comportamento. Então, acho que isso é importante a gente falar sobre isso, né? Porque quando eu digo que um animal pode ser impactado emocionalmente por um divórcio, isso não é humanização, né? A gente sabe que os animais são seres sencientes e que vive tudo aquilo que está ao nosso entorno. A gente vive junto, assim como um divórcio afeta toda uma família, né? Também vai ter um impacto para o animal. Não tivesse esse impacto, Sim. a gente não estaria nem conversando sobre isso hoje, né? Não teria vínculo, né? Porque é uma relação de vínculo. Se tem um vínculo, os dois se afetam, né? Eu fico pensando, ouvindo você, é uma aula, né? Ana, você está nos dando uma aula maravilhosa. Eu espero que essa live aqui seja perpetuada, assim, para que mais pessoas assistam e prestem atenção nisso, né? Porque a gente se mune de informação para entender. É vínculo, é uma relação. E eu sempre penso que é uma vida também, né? Então não tem como essa vida não ser afetada pelo entorno que está acontecendo, as frustrações, as brigas, as discussões, penso eu, né? E aí quando Sim. você confirma isso, né, não é exatamente atribuir como um cuidado como se fosse filho, né? Também não critico isso, sabe? Eu respeito, eu respeito, procuro entender as pessoas nessa relação, né? Porque, enfim, lido com famílias de todos os modelos que chegam para mim, né? Famílias que seguem sendo família, né? Tem esse lado também no direito, a gente diz que não é porque o casal, a conjugalidade, não só no direito, na psicologia também, né? Não é porque a conjugalidade se desfez que a família, né? A parentalidade, enfim, a família, e aí a família, enfim, humana ou a família não humana, enfim, Uhum. a família multiespécie, ela segue existindo, né? Sim, Então, mas sim. por favor, siga. Tenho aqui algumas pessoas já fazendo observações, mas a sua explicação está ótima. Assim, eu queria te ouvir mais, a falar disso nessa segunda onda que você estava ali. Isso, exato. E aí acho que a gente precisa diferenciar uma coisa, sabe, Val, que é muito importante, que é assim, ó. Existe uma forma de cuidado animal que é muito similar ao cuidado parental, aquele cuidado que os genitores, os pais oferecem para uma criança. Por quê? Porque você tem alguém ali que durante toda a vida dele vai depender dos seus cuidados, né? E ao contrário do que acontece com o ser humano, e aí tá aí a diferença entre as espécies, do 0 aos 12 anos, uma criança vai ficar cada vez mais independente. Um cão, por exemplo, do 0 aos 12 anos, vai ficar ao longo do seu envelhecimento cada vez mais dependente, né? Então, há uma tendência que ao invés de filhos humanos você vá dando independência, acontece o oposto, você vai estreitando esse vínculo através do cuidar. Qual que é a importância do cuidar para nós humanos e para outros animais também, principalmente os mamíferos? A gente nasce um bebê muito prematuro. Se a gente não é cuidado por alguém, a gente nasce e morre, né? E o que a nossa biologia fez? Se nós precisamos ser cuidados, precisa ter alguém que cuide e se constrói um laço afetivo a partir disso, para que seja a cola desse cuidado. Né? Então, por isso, por exemplo, que eu te disse, eu sempre vivi numa família com cães, mas quando chegaram os meus, que eu era a cuidadora principal, esse laço afetivo se estreitou. Porque é assim que funciona com nós, seres humanos. A gente
constrói, se desenvolve física, psiquicamente e sobrevive pelo cuidado. Então, o cuidado ele é uma coisa muito central para a gente. Quando chega um animal, e nós humanos temos essa capacidade de fazer isso com a nossa espécie e com outras, né? Chega um animal fragilizado que dependa de cuidados, eu vou também estabelecer esse laço afetivo, porque o cuidar envolve esse laço afetivo, como eu vinha dizendo. O que acontece quando a gente convive entre espécies diferentes? Nós humanos temos necessidades e cães têm outras, gatos têm outras. Por isso que é importante a gente conhecer as necessidades, né? Porque olha como é diferente. Por exemplo, olhar nos olhos para nós humanos é um sinal de confiança. Para um cão, pode eventualmente ser um sinal de desafio, né? O abraço para a gente é sinal de afeto. Para o cão, pode ser muito desconfortável, dependendo daquele indivíduo, né? Então, farejar é muito importante, né? A visão não é o sentido mais importante para os cães, né? A gente tira férias como? Vai para algum lugar para olhar a paisagem, né? Os cães para sentir o cheiro. E aí eu falo mais de cães porque eu nunca tive gatos e convivi mais com cães. Então, os meus exemplos são mais de cães. Mas eu não estou desvalorizando, hierarquizando, né? É só porque é a minha experiência. Então, este cuidado que eu estava falando, que é a base da construção desse laço afetivo, precisa levar em consideração as necessidades do animal que eu tenho. Né? Então, por exemplo, gato não toma banho. Gato não toma banho. O cheiro para os animais é um fator de identidade. Né? Então, tem muitos relatos, por exemplo, de um animal sai para tomar banho, quando volta o outro não reconhece e aí eles se desentendem. Né? Farejar é muito importante. Então, eu não posso, para os cães, eu não posso ter um cão que eu não proporcione isso. Né? Então, acho que o cuidado e o laço afetivo tem essa relação de proporcionar aquilo que a outra espécie precisa. E aí, de novo, né, aquela questão da riqueza dessa relação está na diferença. Nem sempre cães precisam usar roupa. Não é aceitável pintar a unha de animais, né? E às vezes, quando eu falo isso, sempre fica alguém chateado comigo, mas não, o esmalte pode ser tóxico, né? Sim. Então, fazer as unhas é importante para nós, mas o cão não tem necessidade disso, o gato não tem necessidade disso, né? E nessa questão do divórcio, a gente sabe que quanto mais eu tenho um animal que possa viver, exercer a sua natureza, expressar a sua natureza, melhor vai ser esse período de adaptação também durante o processo de separação. Porque aumenta o bem-estar, né, desse animal, dessa família. Então, acho que vem essa segunda onda criticando o vínculo. E como se o vínculo fosse o ponto de humanização dos animais. E eu acho que não é por aí. Né? Mas nós humanos não fazemos só isso com os animais, a gente também às vezes se perde no cuidar entre outros humanos, né? Então, muitas vezes essa invalidação do vínculo vem deste lugar, né? Ouvindo você, eu fiquei pensando sobre os diferentes tipos de cuidado do animal, né? Porque para o direito há uma pergunta que se faz, né? A gente está diante de uma relação que é a família, né? Existe uma família multiespécie, de fato, né? E aí, ouvindo você, eu fico pensando que independente do tipo de cuidado, se tem um animal, a gente tem uma família multiespécie, eu posso pensar assim, eu tenho uma família, porque às vezes você tem uma família em que o cachorro não é exatamente um apartamento, é uma casa, ele está lá, né, no quintal, tem o seu canil, enfim, tem o seu espaço, ele vive uma vida, não é essa vida nesse modelo tão integrado na família, mas ele está ali, ele às vezes é um cão de guarda, enfim, ou de companhia para a vida outdoor, fora, enfim, independente do tipo de cuidado, você tem uma perenidade desse animal, não sei se a perenidade, acho que é um dado importante, né? Ele é família.
A gente está Muito, porque diante do conceito de família multiespécie. é, é, porque assim, o que que os autores têm escrito, né, em relação a, vamos colocar, entre aspas, requisitos para se considerar uma família multiespécie? É justamente existir um laço afetivo e uma consideração moral desse animal, né? Então, se eu tenho animais que ficam no jardim com uma função de guarda ou em um canil e que não existe esse laço afetivo e essa consideração moral, nem sempre a gente pode se intitular, né? Família multiespécie. E aí as pessoas perguntam assim, mas por que dar um nome? Família é família. E eu converso muito sobre isso com uma paciente que eu tenho, que é da área da linguística, e ela me fala da importância da gente nomear. A gente precisa, principalmente quando a gente vive em um contexto em que isso não é validado. Então, a gente tem uma necessidade de nomear, de dar esse nome para fortalecer a existência, né? A mesma coisa com outro termo que dá bastante confusão quando as pessoas dizem eu sou mãe de pet, né? Isso não é sinônimo de humanização. Em alguns casos, sim, vai existir, mas não existe ainda um nome para essa relação, porque é uma relação que se parece com a maternidade pelo cuidado, existe um vínculo, né? Existe, infelizmente, uma tendência dessa relação ficar concentrada nesse cuidado e nesse laço afetivo e não em outras esferas, né? Como, por exemplo, o jogo, a brincadeira. E aí vem desse lugar o desejo de dar um nome, né? As pessoas não se consideram mais proprietárias. E aí se usa hoje em dia também o termo tutor, mas é quase, tá, e aí? É melhor amigo? É um filho, de alguma forma, né? Então a gente não tem ainda esse nome. E vem aí essa questão tão importante da gente nomear. Então, isso na linguística e do ponto de vista psicológico é muito importante, né? Dar um nome. E aí, ouvindo você, eu fico pensando que porque é a partir daquilo que é conhecido que eu acabo nomeando, né? Transporto porque é conhecido, mas isso não vai não vai definir ou não vai dar um conceito adequado para aquilo, né? Então, eu conheço família, é uma relação de família e eu transporto ali, né? Eu sou mãe de uma relação de maternidade e transporto para o pet, mas não é isso, né? Como é que eu vou construir? Mas é um conceito em construção, né? É um conceito em construção, a sociedade está construindo. Exato. E enquanto a gente não tem, a gente não, acho que nomear é fazer aparecer, como você disse, fazer existir, né? Tornar existente. E a sociedade, enquanto ela não está, ela está ainda tentando descobrir o que é isso, também tem uma beleza, né? Eu tenho uma beleza disso, assim, porque tem várias possibilidades no trato, né, com o animal. Porque eu sempre penso também que quando você nomeia, você fecha. Você Uhum. fecha e você coloca numa caixinha, assim como vou transportar para uma questão que é outra, mas enfim, que é um pouco negativa, que é quando você nomeia um distúrbio, uma doença, enfim, você põe numa caixinha, né, os códigos lá de saúde, enfim, o CID da vida, né? Você acha Sim. um CID e aí você perde a possibilidade de descobrir outras formas de se relacionar com essa questão que você tem, que talvez não seja exatamente, né, que não se encaixa naquela caixinha e perde a possibilidade de expansão, né? Então, talvez não nomear tenha essa beleza, né? Um conceito em construção e que eu não vou agir como mãe, mas não vou agir como proprietária de uma coisa, porque não é uma coisa, eu estou lidando com uma vida sensível, né? É Sim, um ser senciente, né? É uma sim, vida. Assim sim, sim, como tudo é vida que está ao nosso redor, né? Fora o plástico. sim, sim. Então, tem uma beleza de não nomear, não sei, né? Eu Tem, tô aqui porque tem. eu falo isso porque eu venho da filosofia também. Uma parte da minha vida é na filosofia, uma parte da minha pesquisa no mestrado foi antropologia, foi a relação natureza e cultura. E o quanto isso é belo quando a gente borra a fronteira entre natureza e cultura, né? Sim. Porque o que é exatamente natureza, senão, né? E o que é cultura? Porque no momento em que o bebê nasce, em que você põe no seu peito ali, já o que é cultura, o que é natureza, né?
Então, sim, enfim, a gente foi para o outro campo, mas sim. tem uma beleza em não nomear, né? Sim, sim. E assim, e vou te dizer assim, ao mesmo tempo que dar um nome é importante, eu no meu trabalho estou muito mais preocupada em entender se essa relação está funcional para as duas espécies, se essa relação não só no sentido capacitista de funcionando bem, mas no sentido de que tem bem-estar para as duas espécies. A etologia das duas espécies está funcionando bem, né? Se eu tenho um humano com as suas necessidades nessa relação sendo atendidas, porque sim, nós temos, e um animal de outra espécie tendo as suas necessidades atendidas. O como isso é nomeado, em termos práticos, para mim, não faz tanta diferença. Eu estou mais interessada em descobrir como está essa relação, né? Ela tá boa, os envolvidos estão bem ou não, têm bem-estar ou não, e por quê, né? Ou para quê, né? E como é que a gente pode trabalhar para desenvolver isso, né? E isso vai estar presente em todo o nosso ciclo vital, né? Um casal sem filhos, um casal com filhos pequenos, um casal que está em processo de divórcio, idosos lidando com envelhecimento e finitude. O animal está presente em todas essas etapas do nosso ciclo vital, né? Em divórcios, casamentos, divórcios, recasamentos, né? Então, existe aí, cada vez mais, a medicina veterinária proporciona a longevidade dos animais, então eles vão acompanhar a gente por um bom tempo, né? E ele tá ali, então eu não estou muito preocupada com o nome, mas muitas vezes o nome que você opta por utilizar também diz um pouco da Diz natureza um pouco. da relação. Claro, claro, com certeza, com certeza. Tem um comentário aqui eu acho que é Tadeu Sampaio, não sei, J. Tadeu Sampaio, ele diz que é claro que não se pode substituir um filho por uma criança, porém eles amam, e nem tudo é humanização, né? Nem tudo é humanização. Uhum, Então, eu queria, quando você fala, eu estou mais preocupada em saber desse vínculo, se ele está funcional, do ponto de vista da relação ali, não funcional de coisa, eu queria até entrar um pouco mais no assunto do divórcio, porque uma das perguntas que surgiram para nós foi quais são os sinais, né, diante de um casal que está se divorciando, quais são os sinais que os pets podem demonstrar quando eles estão sentindo o impacto de uma separação, né? Entrando um pouco nisso, né? Tem várias perguntas, tem desde esse pet era meu antes, né? O gato era meu, e enfim, comecei uma nova relação com um companheiro, união estável, ficamos juntos 5 anos e esse companheiro se apegou de um tal modo, os gatos, e esse companheiro, e ele foi embora, e os gatos sofrem. Enfim, essas questões, como fazer, né? Uma pessoa que mora em outra cidade, né? Como é que uhum, faz para manter relação? uhum, Enfim, mas acho que essa é a pergunta dos sinais, se a gente começar por aí, né? Os sinais que podem demonstrar que os animais estão sentindo o impacto de uma uhum. separação, e se você puder percorrer por aí, Sim. seria legal. Você sabe que tem uma figura profissional aí que a gente não costuma envolver no divórcio. Aliás, duas que eu vou falar. Normalmente estão envolvidos os advogados, os psicólogos, né? Mas não o médico veterinário ou o adestrador ou o educador, né? Eu acho que para um divórcio acontecer de uma maneira respeitosa, se eu me intitulo família multiespécie só na hora que tá tudo bem e para postar no Instagram a família perfeita, e eu não levo em consideração que existe um animal ali que também merece e precisa ser respeitado, é, é, é importante ter a figura desses dois profissionais, né? Por quê? Porque eu devo ficar atenta a qualquer modificação comportamental do meu animal. Muitas vezes no divórcio existe, inclusive, a separação do ambiente da casa, né? Coisas que esse animal não está acostumado, é, ficar um pouco com o outro. Como é que esse manejo vai acontecer, né?
muitas vezes os animais ficam extremamente apáticos, né? Um divórcio implica em questões emocionais dos humanos que estão se divorciando, e os animais são capazes de perceber as nossas emoções, né? Então, eu acho que mudanças comportamentais, e quando a gente vive com o animal, como eles são muito genuínos, isso fica muito visível, né? Come menos ou não quer comer, brincava, não brinca mais, né? Então, acho importante envolver essas duas figuras profissionais para ajudar nesse manejo, que na verdade não é apenas, e eu digo aqui apenas não no sentido de pouco, mas no sentido de causa única. Não é apenas jurídico ou psicológico da parte humana, né? Existe um impacto em todos os membros, né? Inclusive os animais. Então, acho que envolver essas duas figuras profissionais, inclusive no sentido de prevenção, né? De prevenção de problemas comportamentais futuros ou de impacto na saúde do animal, fazer isso de uma maneira Isso é, preventiva. Né? isso é genial, né? Se você apontar, porque a gente sempre fala do que diz respeito às crianças, dar voz, né? A gente precisa encontrar espaço para que as crianças tenham voz na medida da sua maturidade, da sua idade, né? Quando isso não é possível, a gente envolve um profissional, deve envolver, né? Nós, advogados colaborativos, fazemos isso, né? Advogados colaborativos, né? Chamamos um profissional, convidamos nossos clientes a conversar com um profissional da saúde mental, especialista em crianças ou na infância, enfim, ou na adolescência, para que essas crianças possam ter seu espaço para poder encontrar a sua voz, né? Porque o divórcio afeta todos. E aí, quando você traz essa figura do veterinário, dessa outra, ou do adestrador, enfim, também abrir espaço para a existência do animal, né? Eu não vou falar da voz, porque eu vou estar, talvez, entrando no campo que as pessoas possam me criticar, mas abrir, né? É uma vida, você tem um dever, eles têm direitos e você tem um dever diante dessa vida ali, desse ser sensível, e ele precisa ter o espaço, né? Existir, e não ser moeda de troca, como a gente vê muito, né? Nos divórcios que são bélicos, os animais sendo utilizados como como um objeto mesmo, como uma coisa nesse sentido de, na questão financeira, enfim, ou você não vai ter, eu não vou te permitir a guarda compartilhada, o filho vai ficar comigo, e o animal vai ficar comigo, não vou permitir, enfim, né? Porque ele vai sofrer. Não é só sobre o filho, não é só sobre esse casal, mas é também sobre esse animal. Né? Exato. Desculpa eu te cortar aqui, mas achei tão importante pontuar isso, né, do dar voz ou abrir espaço, porque Sim, fazia muito sim. sentido. E eu só quero fazer um comentário, que eu vi aqui um comentário do Andrés, depois quero falar uma outra coisa sobre entender o animal como um sujeito, que isso sempre dá problema, mas eu quero falar sobre isso. O Andrés é um médico veterinário comportamentalista, e ele escreveu aqui a automutilação. Eu achei importante a gente falar, porque às vezes pode dar a impressão, Val, assim, ó, que a gente está falando de uma adaptação que vai ser fácil ou que não vai existir um problema maior. E ele, como médico veterinário, está trazendo aí essa vivência que muitas vezes você vai ter animais que começam a se automutilar, né? Então, não é pouco, né? A gente não tá... E aí as pessoas podem pensar assim, ai, mas envolver, ter esse cuidado com o animal num contexto de divórcio é humanização. Claro que não. Se isso não é valorizar as necessidades de uma espécie, o que é então, né? E aí dentro da zoantropologia, porque é muito comum acontecer isso, assim, a gente fica às vezes cheia de dedos de usar termos e tal, porque qualquer coisa vira um problema, né? Mas a zoantropologia entende o animal e cada animal e todas as espécies como um sujeito. E aí em que sentido que como sujeito? Como alguém com vontade própria, né? O animal, ao contrário do que muito tempo se ficou reproduzindo, não tem desejo por alguma coisa, não tem vontade própria, não tem preferências, não tem. Em etologia se fala muito tranquilamente sobre personalidade do animal,
né? Porque mesmo que exista todo esse aparato etológico de espécie específico, existe ali um sujeito no sentido de único, no sentido de com vontade própria, com desejo próprio, né? Com a sua individualidade, né? Então, dentro da zoantropologia se fala tranquilamente. Na Itália, nos anos 80, já se estudava, por exemplo, comportamento cognitivo e personalidade das abelhas, né? Então, imagina um cão que tem um comportamento sociocognitivo muito parecido com o nosso humano, né? Então, a gente fala com tranquilidade, sim, dar voz ao animal, sim, o animal é um sujeito. Depois a gente lida com os comentários. Ai, que bom. Eu tô mutando aqui porque às vezes passa um barulho e aí vai atrapalhar a nossa live. Então, tô indo e voltando para isso, mas é ótimo. Que bom. É letramento. Essa live também é um letramento para mim, né? Poder tranquilamente falar sujeito. É um sujeito de direitos, inclusive, né? Sujeito com vontade própria, enfim. Tem outras questões aqui. É, como é que Aí eu fiquei te ouvindo, fiquei pensando, nem sempre a guarda compartilhada, ela é o melhor para o animal, né? Fico pensando aqui, Pode ser que se os, não, pode ser sim, que não, né? Quer dizer, porque o novo projeto, não sei se você chegou a ver, mas há uma disposição no projeto de lei, né, de reforma do Código Civil, para sim, prever a guarda compartilhada para os sim, animais, né? sim, Mas nem sempre, embora a lei possa colocar isso como regra, né, também tem que ver com as crianças, quando a gente fala, né? Nem sempre, se não atender o melhor interesse da criança, embora a previsão seja de que a guarda deve ser em regra compartilhada, mas a gente tem que ver o dado real, né? Como diz ontem a Carol, hashtag na real, como é que é na vida, né? Na vida, se na prática, na vida, nesse momento não for possível, talvez a guarda compartilhada não seja o melhor caminho, se os pais não estão se falando, se estão num regime muito bélico, enfim. Ela é sim. sempre recomendável, a gente sabe, eu também sou adepta disso, ela é sempre recomendável, mas para os animais, a gente está num outro lugar, né? Eu Queria acho que você assim, falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a guarda compartilhada. vai depender muito, de novo, do interesse do animal. Interesse em que sentido? Um casal separado, em que um fica muitas horas fora de casa e eu vou fazer guarda compartilhada para esse animal ficar sozinho em casa, sem companhia, né? Só por fazer, porque, ou para dizer fazemos guarda compartilhada, né? O Andrés até está comentando aqui, imagina a guarda compartilhada de gatos, né? Que a questão do ambiente é muito importante para o gato, então tirar de um lugar e colocar no outro impacta muito o senso de segurança e de bem-estar desse animal, né? Eu acho que precisa muito. E olha, a gente está só partindo do princípio que a gente está falando de animais que estão bem e saudáveis, que não tem nenhuma questão comportamental. Né? Então, você pega, por exemplo, um animal que já tem questões relacionadas à separação, e aí você fica colocando uma casa na outra, numa casa na outra. Né? Então, eu acho que por isso a importância do acompanhamento profissional da parte animal, do médico veterinário, do adestrador, para se encontrar uma solução que atenda esse interesse do animal, né? Porque não é porque já existe, já tem uma previsão na lei que se é obrigatório fazer. Pode ser que seja muito nocivo para esse animal. Então, eu acho que estes profissionais é quem podem melhor avaliar neste contexto, nessa família, com este animal, o que é melhor para ele que se faça. Né? Eu acho que isso é importante a gente avaliar. Né? Sim. Você viu ali que a Helenice colocou, né? Helenice, não sei se foi a Helenice, foi. Ela diz, né, quando questiona casais se separando sobre o destino dos animais, eles ficam surpresos, né? E cada espécie de animal tem um tipo de sensibilidade. É bem por aí mesmo, Helenice, a nossa conversa aqui. Porque, assim, dado que você
se propôs, você tem um animal, né, há muito tempo, ele da família, esse cuidado, esse olhar, né, obrigatório dos seus tutores aqui, pensando, usando a linguagem do direito, né. Então, a gente também percebe o que acontece nos nossos escritórios, muitas vezes as famílias fazem arranjos em que, quando tem criança, em que os animais vão com as crianças, nesse período de convivência num lar e no outro, né? Os animais acompanham as crianças. Eles fazem arranjos assim. A gente sempre, sempre, sempre oferta a possibilidade de um casal, quando está se divorciando, ele ainda não sabe o que vai ser, como é que vai ser a vida em duas casas, né? Tanto para eles quanto para os filhos e também os animais, né? Então, a gente sempre oferta a possibilidade dos acordos provisórios, né? Para só se solidificar um arranjo, um acordo, mesmo para levar a juízo, porque quando tem crianças que são menores e a gente precisa levar a juízo para homologar, depois de ter experimentado um pouco essa vivência, experimentado a questão das finanças, experimentado da convivência, dos lares, para daí pensar numa solidificação, na formalização disso. Mas eu não sei como é que seria isso para os pets, eu sempre fico pensando, né? A gente fala disso, olha, se é uma ideia e as crianças que estão super próximas e vão sentir, os pets vão sentir, trabalhe com eles indo e vindo, né? Como é que você vê isso, Eu, Ana? eu, eu queria até fazer um comparativo, inclusive, para a gente naturalizar o divórcio. Como um momento que pode acontecer dentro do ciclo vital da vida das pessoas, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa, as pessoas que eram do grupo que tinham animais eram casais que tinham um animal e aí tiveram um filho. No questionário que as pessoas preenchiam, elas relatavam para mim as mudanças que elas precisaram fazer porque não existia uma criança e passa a existir uma criança. Ah, mas que tipo de mudança? Então, por exemplo, é a gestante que passeava com um animal. Alguém vai precisar assumir esse papel quando ela estiver no final da gravidez. Então, a gente não espera, por exemplo, acontecer. A gente já prepara este animal para que um outro membro da família possa assumir estes cuidados, né? Este animal é acostumado, foi socializado com crianças, ele vai passar a conviver com barulhos que até então não convivia, por exemplo, choro, etc., né? Este animal vai entender esse bebê humano como, né? Se ele nunca conviveu com crianças ou conviveu com crianças, então existe aí todo um trabalho de adaptação, né? Quem vai ficar com esse animal quando for para a maternidade? E se tiver uma intercorrência que essas pessoas vão ficar mais dias fora, qual é a família estendida vai oferecer um apoio? Tem avós, não tem avós? Os pais desses futuros pais, esse animal é acostumado a conviver com essas pessoas, eu não vou mais poder oferecer passeio, eu vou contratar um passeador para este período. Então, existe uma série de adaptações, né, para se fazer em cada momento em que a nossa vida muda. E não é diferente com o divórcio. Vai existir uma mudança ali, né? Naquelas pessoas. E também uma coisa muito importante da gente avaliar é assim, o estado emocional daquela pessoa que vai ficar com o animal está compatível, ela está conseguindo exercer essa função de cuidar, seja de uma criança, de um filho, de um adolescente e de um animal, né? Qual é a pessoa de preferência deste animal, né? Qual é a pessoa que tem mais tempo para cuidar, que às vezes trabalha em casa ou que não é correto um animal ficar sozinho 12 horas por dia. Então, eu gosto de ver dessa forma, né? Assim como também tem a beleza de não dar nomes, tem a beleza de não ir com um conceito formado. Mas o que é melhor para aquela família naquele momento, né? Eu acho que isso é importante da gente pensar, sabe, irmão? É, é, é o cuidado com o momento, né? Que é um momento de transição,
as pessoas vêm muito desorganizadas, né, pra gente. Acho que assim como para vocês, vem para nós, né? E Sim. é como se tivesse que decidir tudo de uma vez, como vai ser e agora. E eu fiquei 20 anos numa história, ou 15 ou 10, né? A média do casamento de casamentos no Brasil, desculpa o barulho aqui, gente. A média de casamentos no Brasil de duração de tempo são 10 anos, né? Então, você ficou 10 anos casado e tem que resolver seu divórcio em um mês, né? Pensando em filhos e nos animais e achar uma casa e como, né? Não é assim, calma, né? Vamos por partes, né? É. Técnica do salame, eu brinco, né? Fatias. Fatias. Eu lembrei de um caso que envolvia uma situação de divórcio, e que quando as pessoas descobriram o que é que estava acontecendo com o animal, elas riam muito, porque elas entenderam que tinha mais a ver com o divórcio do que com algum problema do animal. A família ficou com a seguinte configuração: a mãe e a filha em uma casa e o pai em um outro apartamento do mesmo prédio, né? Então, para facilitar as coisas. E a mãe e a filha decidiram então adotar um cachorrinho. Qual era a regra daquela família e que era importante para aquela mãe? Ela não queria que a filha dormisse com o cachorro no quarto. Então, o adestrador estava fazendo todo um trabalho de adaptação com esse animal, ele ainda era um filhote. E o que, que acontecia? Este animal chorava apenas alguns dias da semana. Nos outros dias, para dormir, nos outros dias da semana, ele não chorava. E ninguém conseguia entender o porquê que isso estava acontecendo. Por que alguns dias sim, por que alguns dias não? Muito bem. Quando essa menina estava na casa da mãe, ela pegava escondido o cachorro e para dormir com ela. E os dias que ela estava na casa do pai eram os dias que ele então tinha que ficar na caminha dele em um outro cômodo da casa, que era quando ele chorava, né? Então a gente acha que essa dinâmica relacional não vai impactar o animal. Claro que vai impactar o animal, porque essa família, inclusive, teve que conversar sobre as regras disso. Vai poder dormir com a filha? Vai poder ir dormir com a filha na casa do pai, quando ela for? Né? Então a gente não está conversando só sobre o comportamento animal, mas sobre toda essa dinâmica que envolve uma questão ali daquela família, das regras daquela família, da flexibilidade daquela mãe, do desejo daquela filha de ter proximidade com aquele animal, né? Então, olha quanta coisa a gente está falando. E de um animal que está em sofrimento nos dias que não dorme, né? Não está fazendo para incomodar, está fazendo porque está em sofrimento. Olha quanta interessante isso, né? Tem vários comentários aqui, Ana. São comentários mesmo, não são exatamente perguntas, mas que até, por exemplo, aqui o sorriso de Mona Lisa, né? Acho que não sei se é um projeto, enfim, ela diz aqui quando Sim, é um colocamos. projeto de serviços assistidos por Olha, animais. que legal. Quando colocamos os animais como sujeito de direito, temos que avaliá-lo como sujeito de outra espécie. Isso mesmo. Isso é muito bem pontuado. Assim, acho que a Helenice também diz aqui, na questão dos animais, especialmente a sensibilidade ficou muito evidente durante a pandemia, nas reações deles, e busca por seus tutores até mesmo na porta dos hospitais, né? Lá no Rio Grande do Sul também a gente viu muito, né, sobre isso também, né, nas enchentes, assim, os animais ali, enfim, e os seus donos, eu estou usando a expressão donos, assim, vou usar, mas, né, com todas as aspas aí, mas os seus tutores, né, é, é, quando se encontravam, assim, eu me emocionei vários momentos assistindo vídeos com os animais, assim, muito, chorei até. Uhum. Evidente, Eline fala, evidente também a postura de órfãos que assumiam quando perdiam os tutores, assim, então, é muito bonito, assim, ler e pontuar, assim, estar diante de um espaço de muita sensibilidade, num mundo tão automático, né, num mundo que está nos demandando tantas ações robóticas, assim, né? A gente faz uma live dessa e fala sobre seres sensíveis. Olha do que a gente está falando, né? O ser Sim, humano precisa realmente estar mais atento a isso. A gente está aqui sim. nos últimos 10 minutos da nossa live. Eu acho que eu queria te perguntar
Tem uma pergunta que está aqui, que existe algo que o casal pode fazer antes mesmo do divórcio para prevenir disputas relacionadas aos pets? Essa pergunta não Terapia. tem resposta, né? Terapia. Terapia. Boa, ótimo. Terapia, né? Para Terapia. saber combinar, né? Recomendo. Como manter, uma outra pergunta belíssima aqui, como manter uma comunicação saudável entre os ex-parceiros quando o assunto é pet, evitando que o animal seja uma fonte de conflito? Acho que Terapia também. também é aquela o gato do truco do divórcio com animais, né? Terapia. Eu acho assim, ó, que se as pessoas estiverem disponíveis, né, terapia é sempre bom. E também consultar um profissional, né? Vamos fazer as pessoas muitas vezes fazem coisas pelos seus animais. Muitas coisas, porque amam os seus animais, né? Então, talvez essa relação desse casal que está se divorciando seja conflituosa, mas muitas vezes as pessoas, pelo amor ao animal, então vamos consultar um veterinário, um adestrador e vamos fazer aquilo que é melhor para ele, né? Muitas vezes acontece isso. As pessoas, por essa relação tão afetuosa, genuína, fazem isso. Isso acontece, isso não é impossível. Né? É o amor, né? O amor faz a gente mudar comportamento, né? Por amor a gente muda, né? A gente Muda, vai, a gente muda. busca, acha a solução, né? A gente realmente se movimenta, né? É. Então, eu te agradeço muito. Eu não sei se você podia deixar uma mensagem assim para as pessoas que estão nos assistindo agora, ou para os que vão, as pessoas do futuro que vão nos ver, né? Porque essa live vai ficar no YouTube. E eu vou, quando eu terminar aqui, eu vou te convidar como colaboradora também para você divulgar essa live. Eu acho que o mote desse movimento da Semana do Divórcio com Respeito é esse, levar informação e às vezes despertar em alguém que está encastelado, vivendo um divórcio, especialmente os que estão com animais, né? Então aí prestes a talvez utilizar o animal como moeda de troca, ou tá se perdendo nisso, né? Tá se perdendo em si, muito fechado em si, na sua dor, lambendo as suas próprias feridas, não prestando atenção que o animal também está lambendo as deles, né? Que são, enfim, está vivendo isso, para que essas lives, essas informações aqui cheguem e despertem, né? Expandam as pessoas, ou às vezes você é amigo de alguém que confidencia para você que está vivendo isso, ou você é uma terapeuta que está ali estagnada num casal que não avança. Talvez a sua fala, especialmente a inicial, com dados, com informação, com pesquisa, né, pode mudar um pouco no rumo das coisas, que estão indo lá para o caminho do bélico, do processo, porque assim, o litígio ele é uma das alternativas por um divórcio, e a gente respeita isso. Também é um caminho possível, é um caminho que deve ser respeitoso. Então, o movimento de divórcio com respeito, nós entendemos e reconhecemos isso e convidamos os nossos colegas de profissão a pensar no respeito, na linguagem do processo, da forma como você vai conduzir. Muitas vezes a gente não consegue mesmo, o casal não consegue mesmo conversar, não consegue avançar pela via do consenso, da colaboração, da mediação, que são inúmeras possibilidades de caminhos, né, no sistema multiportas. Precisa do Poder Judiciário, ainda bem que nós temos o Poder Judiciário, mas pode e deve ser respeitoso lá também. Então, a nossa ideia aqui é convidar as pessoas a refletir sobre isso. Então, Sim. se você puder, e esse é o último dia, eu diria assim, de lives. Amanhã a gente tem ainda uma live com a Tânia, a Olivia, que fala sobre a advocacia do futuro, enfim, né, do século XXI, eu acho. Mas assim, enquanto modelo da semana, sexta-feira é o último dia, a gente tem mais duas. E eu queria, se você pudesse, estou convidando todas as pessoas com quem eu conversei. Eu fiz uma live na segunda, ABC do divórcio, com informações básicas. Ontem, sobre crianças e celular e o divórcio. E hoje com você, nesse tema belíssimo. E sempre convidei os meus convidados, convidei os meus convidados a deixar uma mensagem otimista, né? E positiva para essas pessoas encasteladas ou as que estão aí começando o movimento de divórcio. Sim. Eu acho que uma mensagem importante para a gente encerrar essa live de hoje
talvez seja a seguinte: a gente não pode olhar para o divórcio sem ter esse panorama de que é o rompimento de um vínculo. E todo rompimento de vínculo, ainda que não seja um vínculo por morte, né? A gente está falando de um novo status naquela dinâmica familiar, é o rompimento de um vínculo, e todo rompimento de um vínculo implica em um processo de luto, né? E a forma como a gente vai vivenciar essa experiência desse luto diante desse rompimento de vínculo pelo divórcio fala sobre a maneira como nós nos vinculamos, né? Então, existe algo semelhante. A gente tem um padrão em como se vincula com os humanos, com os animais, e a forma como a gente desfaz esses laços também fala sobre nós. Então, é um processo que vai implicar em dor, e em nenhum momento a gente está falando aqui que não pode ter dor, né? Porque isso vai impactar negativamente no animal. Não é sobre isso, mas é sobre como fazer o manejo de todas essas coisas para que as famílias que têm animais possam fazer isso de uma maneira respeitosa. E tá tudo bem a gente sofrer diante disso, e isso é inclusive sinal de saúde, sofrer diante de um rompimento de um vínculo, e mais saudável ainda quando eu busco ajuda, né? Então, busco ajuda na área do direito, na área da psicologia, na área da medicina veterinária, né? Então, eu acho que é sobre isso. Sofrer diante de um rompimento de um vínculo é esperado, é saudável, e buscar apoio e ajuda nesse momento para passar por isso é mais saudável ainda. Puxa, muito obrigada, Ana. Muito Imagina. obrigada mesmo. Tem bastante elogio aqui para nossa live, enfim, as pessoas. Tem uma pergunta específica que como a gente está no fim, eu tenho medo de a live não ficar salva, porque a alerta que me deram no grupo, não pode passar de 1 hora, senão você corre o risco de não conseguir deixar ela salva. Quantos minutos a gente tem? Quantos minutos? Então, eu não consigo responder aqui, mas eu vou mandar uma mensagem. Eu acho que a pergunta ele é um terapeuta que pergunta como é que o direito lida com a questão da disputa pela guarda do animal, né? E assim, Vai precisar outra vai precisar live. outra live para isso. Mas a gente, enfim, a questão é muito, se a gente está diante de uma família multiespécie, né? Se a gente está diante de um animal que é família, né? Aí vai para a área do direito de família e vai avaliar o caso concreto, sabe, Luiz? Exatamente como é que é esse animal, como é que é a questão financeira, a condição desse animal poder ficar numa guarda compartilhada, porque a gente falou aqui um pouco antes sobre isso, né? Nem sempre é o mais indicado, tem que ter um período de adaptação. Assim, a resposta boa, Luiz, é que depende do caso concreto. Né? Não tem uma caixa formatada para a gente inserir uma família inteira em um animal ali, para ele ter que seguir o que o direito diz. É o contrário. Né? Claro, com a moldura da lei, né? Evitando abuso, enfim. Mas a gente pode fazer um post sobre isso específico, tá, Luiz? Obrigada pela pergunta também. Então é isso. Muito obrigada, Ana Paula. Imagina, muito obrigada a todos que nos viram agora, que nos verão no futuro. Essa live vai ficar salva para vocês, vai ficar no YouTube. Por favor, assistam as demais lives que virão, que são belíssimas também. Muito obrigada. Bom dia para você. Obrigada pelo Boa convite, tarde para você. Um bom fim de semana para todo mundo. Muito obrigada. Um abração. Tchau.